Foi nos últimos instantes. O Congresso Nacional conseguiu aprovar mudanças nas regras eleitorais a tempo de valerem já nas próximas eleições, marcadas para outubro do ano que vem. Essas regras incluem acesso à propaganda no rádio, na TV, financiamento de campanhas e outros itens que a gente te explica agora com a ajuda da Dini Moraes, que faz a cobertura do plenário. Bom dia, Dini. Hoje a gente tem muito trabalho, Dini, esmiuçar um pouco essa reforma política, deixar claro. A gente pode começar por essa questão de que foi muito debruçada e debatida pelos deputados, porque a partir da proibição de financiamento privado por empresas, eles debateram muito recursos, formas, maneiras de financiar as campanhas. Vamos começar por aí? Claro. Bom dia, Vera. Bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. O dinheiro foi o principal debate, assim, que a gente pode dizer, dessas propostas todas que fizeram parte da reforma política, né? Lembrando que a reforma política era um globo aí, era um pacote de medidas, de projetos que tratavam de mudanças no sistema político eleitoral. E um dos pontos principais era essa questão do dinheiro, tanto que ficou até para os 45 do segundo tempo, digamos assim, né? Então, era o financiamento público e chegou a ser aprovado. Era tão polêmico, que ficou lá para ser decidido no plenário e em uma votação, ele foi decidido, para você ter uma ideia, por 14 votos. Eu até anotei aqui, 223 a 209. A criação do fundo. A criação desse fundo público para financiamento de campanha. De um lado, estava quem dizia que, olha, não é preciso criar um fundo novo, tem um fundo partidário, isso vai tirar dinheiro de outras áreas que são necessárias para o cidadão. E do outro lado, estava dizendo o seguinte, olha, isso não está tirando dinheiro de áreas essenciais para o cidadão, está tirando dinheiro das emendas parlamentares e é preciso um financiamento da democracia para você poder igualar os candidatos, né? Para não permitir só que quem tem dinheiro consiga se candidatar e quem não tem não conseguisse. Então, um fundo público era uma forma de nivelar as candidaturas aí Brasil afora. Esses eram os principais argumentos apresentados. Também de evitar qualquer tipo de financiamento ilegal. Via Caixa 2, exatamente. Evitar que se use por fora uma coisa que possa ser lícita, né? Porque o que diziam anteriormente era o seguinte, você usava dinheiro de empresas, mas esse dinheiro, na verdade, era dinheiro desviado do setor público e que era usado via Caixa 2 ou era via ilegalmente, né? O Thiago Ramos fez um trabalho bem bacana para tentar explicar para a gente melhor vários pontos da reforma política. Um deles é essa questão do fundo. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2015 que empresas não podem fazer doações para políticos. As empresas eram as grandes financiadoras do nosso sistema. Mesmo sem elas, as campanhas continuam existindo. Então, de onde virá o dinheiro? Do imposto que você paga. Cada quadrado na sua tela equivale a 100 milhões de reais. O Congresso decidiu criar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou mais simples, o Fundo de Campanha. Ele já vale para as eleições de 2018. Mas de onde virá o dinheiro? A maior parte das emendas de bancada. Os deputados de cada estado podem sugerir obras e investimentos. 30% desse valor seriam transferidos para o fundo de campanha em anos de eleições. O restante do fundo de campanha viria da propaganda partidária. Hoje, rádios e TVs têm isenções em troca do tempo das propagandas para os partidos. Fora das eleições, essa propaganda acaba. A conta final, 1,750 bilhão, aproximadamente. Agora, falta dividir o bolo entre os partidos. A regra é a seguinte, 2% vão igualmente para todos os partidos. 35% na proporção dos votos dados para deputado federal. 48% de acordo com o número de deputados federais. 15% pelo número de senadores. Os últimos 10% são divididos igualmente entre os candidatos ao segundo turno. Quando os recursos chegarem, cada partido decide como distribuir o dinheiro entre seus candidatos. Essa história tem um dilema e uma aposta. O dilema é usar recurso público quando isso é o que mais está faltando. As contas do governo estão no vermelho em 159 bilhões de reais. Mas há aí também uma aposta. A de que o fundo público vai ser capaz de erradicar da política nacional o Caixa 2, um tipo de corrupção que ficou escancarada diante de todos os brasileiros com a Operação Lava Jato. Agora, se essa escolha foi correta ou não, só o futuro vai poder dizer.
Alguns itens aí que ele falou importantes, a questão da propaganda, né, que a gente pode falar que acaba aquela que a gente vê antes do período de eleição, que a gente está acostumado a ver na televisão e no rádio. Agora, Dini, parte desse fundo vai ter que ser complementado ainda, né? Além desses itens que ele falou aí. Exato. Esse é o grosso do financiamento de campanha, tá, gente? Mas ainda é permitido a doação de pessoas. Ficou bem claro, isso é importante a gente dizer, Vera, que nesse texto ficou bem claro que é proibido doação de empresas. Essa proibição que tinha anterior era uma proibição judicial, né? O Supremo Tribunal Federal que tinha proibido. Agora não, agora já está na lei, então é oficial mesmo, de verdade, não tem como uma outra lei, quer dizer, a não ser que venha uma outra futuramente, né? Mas agora eles incorporaram isso no texto legal, é proibido doação de empresas, e aí trouxeram regras, vieram várias regras para a doação de pessoas. Quais são essas regras? Olha, você pode doar para as campanhas eleitorais desde que isso não passe 10% da sua renda, ou 10 salários mínimos, o que hoje equivale a quase 10 mil reais, né? Na verdade, no ano que vem, né? Será tipo 9.600 e alguma coisa, perto, né? de 10 mil reais. Quase 10 mil reais por cargo. Então, isso é o que cada cidadão vai poder doar para as campanhas eleitorais. E também, deixa bem claro que quem ocupa cargo de livre nomeação ou é temporário no serviço público, se não for filiado a partido político, não pode fazer doação. Isso é uma outra forma também de tentar evitar algum tipo de desvio, alguma coisa nesse sentido. E uma grande novidade foi a questão de você permitir a arrecadação pela internet, que são aquelas famosas vaquinhas virtuais, né, online, o crowdfunding, né, que as pessoas chamam na internet, que é uma verdadeira vaquinha virtual mesmo. Isso vai poder ser feito até mesmo antes da campanha eleitoral, mas só vai ser liberado se a pessoa realmente for confirmada candidato, enfim. Isso também vai compor aí o dinheiro que os candidatos vão ter para poder gastar nas campanhas eleitorais. Agora, isso que a gente falou, tudo que está entrando, né? Fundo, doação, e tem agora o outro lado, os gastos. Essa proposta, ela trouxe limite de gastos para cada cargo. Lembrando, isso já existia, tá? Isso veio numa mini reforma eleitoral de 2015, isso já foi estabelecido lá. Só que essa proposta nossa, agora nova, ela trouxe limites mais baixos, elas diminuíram, viu? Os limites diminuíram bastante. Querem fazer ficar mais barata a campanha. Exato. Para você ter uma ideia, ó, eu trouxe da questão do deputado federal. A antiga reforma, que foi de 2015, ela tinha estabelecido que para o ano que vem, o limite de gasto, por exemplo, para uma campanha de deputado federal seria de 8.400.000. Essa proposta agora, ela já baixou para 2,5 milhões, ou seja, é um limite máximo de gasto bem menor do que estava previsto anteriormente. O Thiago preparou também um negocinho sobre isso, vamos ver? Vamos lá. As campanhas vão ter um limite de gastos menor do que nas últimas eleições. O mais baixo deles é para deputado estadual. Depois vem deputado federal. Comparado com o maior gasto na última eleição, o teto vai ser 70% menor. No caso de senador, o teto varia de acordo com a quantidade de eleitores no estado. Vai de 2,5 milhões de reais a 5.600.000. Comparado com 2014, a redução fica perto de 70%. A variação no teto também ocorre nas campanhas para governador. O menor, nesse caso, é de 2.800.000 reais, o que vai aumentando junto com o número de eleitores. O gasto máximo autorizado é de 21 milhões de reais. A redução aí fica em 60%. O maior teto de gastos é mesmo da campanha presidencial, 70 milhões de reais. O maior corte também, comparado com as eleições de 2014, de 80%. Tanto no caso de governadores quanto no de presidente, se houver segundo turno, o teto pode ser ampliado em 50%. Tem também uma questão relacionada a gasto, que foi essa proposta, ela criou uma espécie de refis, um refinanciamento das dívidas dos partidos políticos, permitindo que eles dividam em até 5 anos as dívidas eleitorais e não eleitorais. Tem aí esse ponto também. O que fica claro é que existem vários detalhes que estão permeando, né, envolvendo essa proposta mais grossa de financiamento, de como é que os partidos vão poder ter recursos para esses
para esse financiamento, para esse fundo. Uma emenda que foi incluída aqui na Câmara, Dini, desse texto que veio do Senado, diz exatamente a respeito a como que vai acontecer a propaganda durante o processo de eleição. É uma emenda polêmica do deputado Auro e que está sendo questionada por muitos órgãos de imprensa, associações ligadas à imprensa. Uma crítica ligada à censura prévia. Explica para a gente que emenda é essa. Bom, vamos lá. Na verdade, a proposta ela traz várias regras para a campanha na internet. Então, inclusive a vaquinha que a gente já falou, ela diz, por exemplo, que pode haver propaganda na internet desde que não seja paga, não pode fazer propaganda paga, mas pode ter aquele impulsionamento. Quem usa aí Facebook, as redes sociais, sabe que tem uns posts que são impulsionados, ou seja, que eles chegam a mais pessoas, isso aí vai poder. Impulsionamento pode. O que você não pode é pagar para que a propaganda seja feita na internet ou nas redes sociais, tá? Ou seja, pagar por um site, por uma página, isso não. Para ele colocar não pode, entendeu? Mas você pode impulsionar posts, entendeu? Para ele chegar a mais pessoas, digamos assim, do que ele chegaria normalmente. Esse ponto aí que tá dando o que falar, tá dando maior bafafá, né, de ontem para hoje, ele trata exatamente esse sim que foi incluído no plenário, tá? As regras mais gerais, elas já vinham de antes, do texto anterior, do deputado Vicente Cândido. Essa daí, ela foi incluída lá no plenário e foi aprovada por todo o plenário, pela maioria dos deputados, e ela diz o seguinte, que conteúdos considerados ofensivos ou que sejam racistas ou que tragam violência, apologia à violência, enfim, e que sejam relacionados aos partidos ou aos candidatos, eles devem ser retirados do ar em 24 horas. Por que isso está dando uma polêmica? Porque o Marco Civil da Internet diz o seguinte, você só pode tirar conteúdo do ar mediante autorização judicial. E essa medida, ela não trata disso, né? Na verdade, o autor dessa emenda, o deputado Auro, ele explicou direitinho qual é a intenção dela. Vamos dar uma olhadinha. Eu só quero saber nessa emenda o seguinte, é fake, é legítimo o perfil, é um perfil falso? Se o perfil for falso, retira do ar o perfil que é falso. Se o perfil for identificado, que fique no ar, as pessoas fazem a crítica e o tratamento é com a justiça. Você pode fazer qualquer acusação, discurso de ódio, porque o seu perfil é de sua propriedade e você vai responder pelo que você escreveu. Então esse perfil não sai do ar. O que sai do ar é os perfis fake, o que não existe. Porque essa suspensão, o texto deixa bem claro isso, essa suspensão de 24 horas é até achar o autor. Então, se o autor for reconhecido, aí é possível que o post volte para o ar e aí os processos viriam da forma judicial. Aí, calúnia, difamação, se o partido ou o candidato achar que tem que ir por aí. Ficou faltando cláusula de desempenho, não é isso? Outro item importante. Ficou. Vera, mas tem outros detalhezinhos também. Eu posso falar claro. dessa proposta antes de chegar lá? Porque tem algumas mudanças que essa proposta traz que mudam diretamente o cotidiano das campanhas lá nos municípios mesmo, onde a gente vive, né? Uma delas são os famosos carros de som, sabe? Os carros de som de propaganda eleitoral? Então, essa proposta proibiu o carro de som de passar, a não ser que seja em carreata, em comício, em passeata, ou seja, em eventos específicos, então eles vão poder circular. Fora disso, não vai poder ter trio e nem carro de som passando pelas ruas. Vai ter muita gente comemorando aí, né? Enfim, outra coisa é a propaganda eleitoral do segundo turno, ela vai ficar menor. Então, a gente via que no segundo turno tinha, né, blocos em lugares que tinha segundo turno, por exemplo, para presidente, para governador, o bloco da propaganda política era de 40 minutos. Agora vai ser reduzido pela metade. Além do tempo, da quantidade de tempo que vai ser menor, vai ser, de dias, né, que eu digo, de dias vai ser menor, a quantidade de tempo também vai virar só 20 dias, vai ser cortado pela metade. Então, em vez de 40, vai ser só 20. Ou onde era 20, só 10. Entendeu? Entendi. Aí a gente pode pular para a cláusula de desempenho. Essa cláusula de desempenho que a gente está falando aqui é uma proposta de emenda à Constituição que já foi incorporada à nossa Constituição esta semana, então já está valendo. Ela traz 2 principais pontos, a gente já falou deles aqui nas semanas anteriores. Primeiro, ele trata do fim das coligações, só que isso não vai valer para as eleições do ano que vem, só a partir das eleições de 2020, ou seja, para as eleições de vereadores, e só depois que vai vir para deputado federal, então essa a gente não vai falar tanto, mas também traz uma cláusula de desempenho que, na verdade, nada mais é do que exigir que os partidos tenham um desempenho mínimo nas urnas para ter acesso a recurso público. E essa já vale para a próxima eleição. E isso já está valendo a partir do ano que vem. O Thiago Ramos também preparou um material especial para a gente. Vamos dar uma olhadinha.
Para explicar a cláusula de desempenho, a gente vai pedir uma ajuda da Associação Internacional de Atletismo. Com vocês, os 110 metros com barreiras. A regra aprovada pelo Congresso tem uma pequena diferença. O tamanho dos obstáculos na política vai aumentando aos poucos. A partir de 2030, a transição termina e a regra fica permanente. Só vai ter acesso aos fundos públicos aquele partido que conseguir pelo menos 3% de todos os votos, ou eleger 15 deputados federais. Temos aí o PMDB preparado para entrar na corrida eleitoral, aqui representado pelo atleta Sharman, confiante de que as barreiras não serão problema. O PT, representado por Riley, bastante concentrado na corrida. O PSDB, de olho no tamanho do desafio que está colocado à frente. O PP, de Chubenkov, vibra com as palmas e os votos que espera receber. O PV, de Martineau, preocupado com o desempenho que vai ter que apresentar. Richardson, representando o PROS, também preocupado e com um sorriso nervoso. A competição não vai ser fácil. PPS de Merritt, concentrado. Wilson, do PSOL, aquecendo os músculos. Essa disputa vai exigir muito dele. Assim como no atletismo, na política também tem regras de largada. Só pode partir depois que for autorizado. They are cleanly away. And who's got the break? It's very tight. David Oliver, perhaps. Agora pausa um pouquinho. Repare bem, vários partidos não conseguiram passar pelas barreiras. O que acontece? O corredor é desclassificado? Claro que não, né? Nem os partidos. Mas na política, eles perdem acesso aos fundos públicos. Ou seja, não podem mais fazer propaganda na TV e no rádio, por exemplo. Mesmo assim, a disputa eleitoral segue adiante e o partido continua nela, perdendo velocidade. No final, todos eles elegem representantes do mesmo jeito. E assim como no atletismo, que quem ganhou e quem perdeu tem que manter o espírito esportivo, na democracia, partido vencedor e partido derrotado tem que manter o diálogo. Uma boa analogia aí que o Thiago fez para explicar para a gente que a ideia é que haja aos poucos uma certa peneira, né? Esse número grande de partidos. Exato. A gente até fez uma comparação usando os dados da última eleição geral, né, de 2014, aplicando as regras que serão aplicadas nas eleições do ano que vem. Se a gente colocasse todas essas barreiras, né, usando os termos usados pelo Thiago, 14 dos 35 partidos que a gente tem hoje já não teriam acesso aos recursos públicos, ou seja, ao fundo partidário e também ao tempo de propaganda de rádio e televisão. Lembrando que aí, no geral, a partir do ano que vem, o partido vai precisar ter pelo menos 1,5 milhão de votos em todo o país, dividido em 9 estados, né? Agora, Gini, podemos falar de vetos, Gini? Porque agora a expectativa hoje é que, a partir do acordo que foi feito aqui no Congresso com o Poder Executivo, que uma parte do que foi aprovado essa semana seja vetada pelo presidente, porque os deputados têm aí a vontade de fazer uma modificação dos percentuais que saíram daqui. Isso foi um acordo, então está todo mundo esperando esse veto da presidência. Exato, é porque os dois projetos que saíram daqui têm regras de distribuição, né? Então, um dos projetos, que é o projeto que a gente falava que o projeto que veio do Senado, né, o projeto que cria o fundo em si, ele, para ser aprovado, teve um acordo que envolveu o Senado e envolveu também a Presidência da República, de que vários pontos seriam vetados. E, entre eles, as regras de distribuição do fundo e também outro ponto que tratava do uso do fundo partidário para uso na campanha eleitoral, né? Que aí eles haviam colocado que só poderia ser usado nas campanhas de majoritário, ou seja, governador, prefeito e presidente, e aí eles retiraram isso, na verdade, e isso aí foi um compromisso da presidência. Quanto aos demais pontos, por exemplo, pontos polêmicos, como a gente falou, essa questão da internet e outros pontos do outro projeto, que é o projeto que era da Câmara mesmo, que foi debatido durante meses aqui por uma comissão especial, esse a gente não sabe ainda, porque ele está para ser ainda sancionado. Ele precisa ser sancionado hoje. Se não for sancionado hoje, ele não vai valer para as eleições do ano que vem. Então, todas essas regras que a gente falou, né, de distribuição do fundo, até dos próprios carros de som, tudo isso está nessa proposta que ela ainda vai ser sancionada pelo presidente da República. Em nenhum momento ele falou ainda o que vai ser vetado ou não, então a gente vai ter que esperar, Vera. E nesse ponto aí, é interessante a gente falar também o que ficou de fora, né, que ficou para depois. E ficaram coisas importantes, né?
Ficou. Por incrível que pareça, a gente vem discutindo reforma política há muito tempo e eles decidiram vários pontos, mas alguns ficaram de fora. Entre eles, a questão do telemarketing, isso foi excluído do texto. A questão das pesquisas eleitorais foi excluído do texto. O texto que chegou grande no plenário, ele foi reduzido para viabilizar a votação. Um ponto que foi super polêmico e quase derrubou a discussão inteira foi a questão do voto impresso. Por quê? Não sei se vocês se lembram, a partir do ano que vem, teoricamente já seria obrigatório ter um voto impresso. Quando a pessoa vai lá na urna eletrônica, digita o voto, sairia um comprovantezinho impresso do lado para o eleitor conferir. O eleitor não vai poder levar isso para casa, mas ele vai poder conferir se o voto que ele deu na urna é o mesmo voto do que saiu impresso ali. E esse papelzinho vai ser guardado numa urna para depois. A ideia é que isso fosse implantado já a partir do ano que vem. Só que o Tribunal Superior Eleitoral, Vera, já disse que não tem dinheiro para isso tudo e só uma parte bem pequena das urnas, serão 35 mil urnas das 600 mil que são usadas, ou seja, uma pequena parte das urnas é que vai ter isso daí. Os deputados, a proposta inicial era adiar isso aí, tinha isso na reforma política. E os deputados não concordaram, não. A maioria falou, se colocar isso daí, vai cair tudo, então resolveu. Isso ficou para ser resolvido, então. Ficou para ser resolvido depois e inclusive, eles mesmos conversaram que vão colocar isso em votação no plenário para ver se aprovam aí uma questão de projeto piloto, enfim, como é que vai resolver essa questão do voto impresso. E outra coisa que ficou foi a questão da reserva de vagas para as mulheres, que era uma proposta de emenda à Constituição que tratava de reservar pelo menos uma em cada 10 vagas nos legislativos, né, nas câmaras de vereadores, câmaras de deputados, estaduais e federal. Só que isso acabou também não sendo votado e houve um compromisso do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, de colocar em votação na semana que vem, na terça-feira. Mas aí não vai valer para o ano que vem. Isso aí não vale para o ano que vem, vai valer só para outra eleição. Rapidamente, o que ainda fica para a semana que vem, que é uma semana que tem feriado no plenário? As votações elas estão previstas para começar na segunda-feira, por causa do feriado, né, Vera? Então tem essa proposta que eu te falei da reserva de vagas para as mulheres no Legislativo e tem também uma medida provisória polêmica, que é uma que trata dos acordos de leniência, que é uma espécie de delação premiada para as empresas e aí traz regras para essas delações serem feitas junto ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários. É uma coisinha meio técnica, mas é para empresas que participaram de ilegalidades, se elas confessarem, como é que fica aí uma espécie de incentivo para quem confessa ilegalidades e ficar tudo ok junto aos órgãos e serem sanadas essas ilegalidades. Sessão prevista já para segunda-feira, então, né? Sessão para segunda-feira, segunda, terça e quarta. Dini, muito obrigada por esclarecer, por trazer você, Thiago, fazendo esse bate-bola aqui. Ficou bem claro. Eu espero que tenha esclarecido aqui os principais pontos, pelo menos até o fim do dia, porque ainda pode vir aí veto, sanção, não é isso? Exatamente. E tem alguns pontos que ainda ficaram para ser resolvidos depois, né? Então vai ter ainda mais reforma política, mas não com essa urgência do prazo, né, Vera? Espero que a gente tenha ajudado aí. Obrigada, Dini. Mais uma vez, bom fim de semana para você. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.